Oi, gente, satisfação estar aqui com vocês. Hoje nós estamos lançando nosso novo podcast, As Donas. Donas do nosso próprio negócio, donas de casa, donas de um coração ensinável a Deus. Eu sou Lana Costa e quem está aqui na mesa comigo é a Dona Alexandra Duarte, nossa diretora Mary Kay, Lorena Angélica. Nós vamos nos apresentar um pouquinho aqui para vocês, né? Eu sou a Lana Costa, sou arquiteta, sou dona do meu próprio negócio. Tenho um escritório de arquitetura junto com meu marido, Alexandre, CG Arquitetura. E sou mãe de duas meninas, Helena e Cora. E a gente tá aqui, né, nessa correria, tentando crescer juntas enquanto mulheres, né? Com vários donas em comum, né? E é isso. Ao longo dessa conversa, a gente vai mostrando mais quem nós somos, conversando sobre a nossa rotina, sobre as nossas histórias. E deixo aqui com a Dona Alê. Em breve vocês vão saber por que Dona Alê, nossa amiga Alexandra Duarte, para se apresentar para nós aqui, falar um pouquinho dela. Privilégio muito grande fazer parte dessa mesa. Eu sou Alexandra Duarte, sou empresária, empreendedora, sou consultora na área de recursos humanos e gestão estratégica, fazendo toda a parte de desenvolvimento organizacional. E sou mãe do Lucas, do Jonas, da Esther, casada com Dom. E é muito bom, né, poder estar entre amigas para falar, né, daquilo que a gente vive, daquilo que a gente acredita, como que a gente lida, né, com os nossos desafios no dia a dia. Então, o objetivo do nosso podcast é tratar desses assuntos, né, de alguns pilares, que é a nossa vida com Deus, o nosso trabalho, uma parte também do que envolve a nossa imagem, né? Uhum. E aí eu quero também que a nossa amiga Lorena Angélica se apresente para nós, conte um pouquinho para nós de quem é ela, o que você faz. Obrigada, amiga. Gente, que alegria, né, fazer parte desse projeto. Meu nome é Lorena Ribeiro, eu sou consultora e diretora de vendas independente da Mary Kay. Empresa na qual eu já trabalho há 14 anos e eu fui tendo que, na prática, né, me aprimorar em muitas dessas áreas, né? Então, para mim é um privilégio poder compartilhar com vocês um pouquinho dessa nossa experiência, daquilo que a gente tem vivido, né? Essa ideia desse projeto surgiu de um encontro, assim, informal entre amigas, compartilhando aquilo que a gente tem vivenciado, aprendendo já umas com as outras. E para mim é uma alegria imensa estar aqui, gente. Que delícia! E aí nós vamos começar hoje falando um pouquinho sobre gestão, né? E quando a gente pensa em gestão, principalmente para mim, né, que vim do mundo corporativo, que trabalho nesse universo aí há quase 20 anos, a gente pensa que gestão é só lá dentro da empresa. Mas quando a gente está no dia a dia, e aí eu trago isso muito para a minha realidade, que a gente precisa ter gestão do nosso tempo, a gente precisa ter gestão dentro da nossa casa, a gente precisa ter gestão da mesma forma que a gente tem essa gestão dentro da empresa, que você tem um horário para uma reunião, você tem horário para sair, você tem horário para chegar. Em casa, você precisa ter também essa gestão. E a gestão, ela passa muito pela organização, né? Então, estava compartilhando com as meninas um pouco antes de começar, como que eu faço essa gestão em casa hoje. Hoje, se a gente tem um dia cheio, né, com muitas atividades ou com alguns compromissos, tem aniversário, tem um almoço na casa de um parente, tem uma agenda de trabalho. Eu me reúno com os meus filhos de 7 anos, 6 anos e 3 anos, que é a Esther, e faço reunião com eles, como eu faria na empresa, para falar da agenda da semana ou para falar da agenda do dia, né? E ontem, como foi sexta-feira e a gente teria uma agenda, né, mais puxada hoje, eu sentei com eles na hora do café da manhã, chamei, eles sentaram na mesa e falei, a mamãe precisa conversar com vocês. Amanhã a gente tem um almoço, a gente tem um aniversário logo em seguida, e do aniversário a gente vai ter um outro evento, então eu preciso muito da colaboração de vocês para a gente conseguir cumprir com todos os compromissos e que a gente consiga, né, participar dos eventos. Eles ficaram super animados. Mamãe, estou ansioso para o dia de amanhã. Ficar assim. Amiga, como eu preciso aprender com você. E é muito legal isso, sabe?
E aí eu tento trazer para minha rotina, né, para minha logística, gente, até tempo para fazer as coisas. Eu marco o tempo de lavar uma louça, quanto tempo eu estou gastando. E aí eu falei para o meu marido, falei, olha, eu estou gastando em média 1h30, 2 horas lavando louça. Nós somos uma família de 5, né? Então suja muita louça. E aí ele falou, então vou te dar um presente. Nossa, que delícia! E ele me deu uma lava-louça. Meu Deus! Ai, eu tenho É verdade. uma amiga, Carol Dutti, que ela fala, isso é o playground da vida adulta. Ela falou seu playground. Objeto de desejo da vida adulta é uma lava-louças. E de fato, né, eu ainda não tenho, mas eu acho que É vida. posso começar a começar. Isso me lembrou uma coisa que é uma das ferramentas que eu uso, né? Porque eu nunca fui essa pessoa mega organizada, planejada, mas eu tive que aprender a desenvolver muitas habilidades, né, nesses últimos anos para conseguir gerar tantos papéis de mãe, de dona de casa, né? Então hoje eu sou mãe da Lisa, de 7 anos, da Cleo, de 3 aninhos, e para dar conta de todos esses papéis, né, uma das ferramentas que eu uso muito é o Pomodoro, né? Dividir o seu tempo em blocos e aí determinar 25 minutos, 30 minutos, é você que decide, mas para desempenhar uma certa atividade, mas com hiperfoco ali, né? Completamente voltada para aquilo, para que você consiga, né? Começar e terminar. É a hora que a gente tem que colocar, às vezes, o celular no modo avião e focar no que precisa ser feito mesmo, porque senão a gente, né, com um monte de interrupções e mensagens que não param de chegar, a gente não dá continuidade a uma determinada tarefa, e aí está muito relacionado à procrastinação, né? Sim. Porque é o que a gente não gosta de fazer, ou o que a gente não domina, ou que por algum motivo a gente tem um desafio para fazer, se você começa com aquela atividade e tem uma interrupção, às vezes é tudo que a gente inconscientemente precisava para partir para uma outra atividade e deixar para depois. E aí a gente nunca consegue concluir aquela tarefa, né? E o deixar para depois é uma falta de gestão, se você não concluir, né? Porque tudo bem você ter uma interrupção em casa, a gente tem muita, Sim. principalmente com criança pequena. Mas o que é importante? A gente retomar aquela atividade que a gente começou, de alguma forma, e conseguir concluir. Então, a técnica Pomodoro, eu acho ela maravilhosa. E eu utilizo, porque eu determino tempo para cada atividade. Passar roupa, por exemplo. Eu determino que eu tenho 1h30 para passar roupa. Se eu passei tudo bem. Se eu não passei, eu guardo. E depois, num outro momento, eu continuo, porque eu preciso fazer almoço, eu preciso levar as crianças para a escola, né? Organizar o banho, roupa para ir para a escola, essas coisas. E se a gente não determina o tempo, e aí o Pomodoro faz essa pressão, né? Tipo, eu tenho 30 minutos para fazer uma determinada atividade. E aí você determina aquele tempo, você para, depois, se você não concluiu, você volta e conclui. Tá? E existem muito estudos legal que essas provam pausas. isso. Se você Sim. tem 1 hora para se arrumar, você vai gastar 1 hora. Se Sim. você tem 40 minutos, você vai gastar 40 minutos. Então, determinar Pra o qualquer tempo coisa, que é. você vai gastar se dedicando a uma determinada tarefa faz muito sentido. Isso faz com que a gente seja mais produtiva. né? Demais. Gente, eu acho assim que eu tô no nível muito mais baixo dessas meninas. Porque eu sou artista. O meu marido é artista. Tipo, a planilha não existe, né? E eu olhando aqui, me inspirando mesmo. E eu acho que talvez essa seja a solução, né? Para alguns momentos assim que a gente fala, nossa, essa casa tá tão desorganizada. Essa casa precisa de, né, uma gestão, né? E como a gente tem muita dificuldade de executar uma gestão, as meninas têm mais experiência com isso, né? A Alexandre trabalha com isso. A Lorena faz a gestão de 300 mulheres em média. E eu comecei a trabalhar com gestão agora. Antes era gestão da minha vida, do meu escritório, que era só eu e o meu marido. E agora eu tô entrando nessa maternidade, então eu tô aprendendo com isso. Mas, de fato, assim, muitas vezes eu me incomodo com como a vida vai sendo levada de forma desorganizada. E a gente fala quais são as ferramentas que eu preciso ter para ajustar isso. E muitas vezes a gente não sabe, né? E assim, convivendo mais com as meninas, eu estou aprendendo muito nesse sentido, assim. Porque realmente tem pessoas que têm um perfil que é, né, que precisam dessa ordem. Mas, igual eu sou do outro extremo, eu sei o quanto essa ordem, ou pelo menos, assim, tentar me organizar mais, às vezes, da minha maneira, de uma forma um pouco mais livre, porque eu não consigo ser tão, né? Assim, igual, minhas filhas, vamos fazer uma reunião. Se um dia eu chegasse pra Helena e Cora, vamos fazer uma reunião, assim, Mamãe ficou... trocar
importante, porque realmente as crianças muitas vezes ficam ansiosas. Sim. E quando elas têm alguém que fala para elas, olha, hoje, neste dia, nós faremos isso, isso, isso e isso. Eu acho que elas sentem mais segurança, né, no dia a dia delas, quando elas têm esse suporte, né, essa estrutura familiar, né, que é indispensável, né, e quando a gente olha para algumas falhas da nossa vida, a gente vai vendo que realmente é necessário, né, é necessário. A comunicação, ela é fundamental. E quando você fala assim, que a gente precisa de ter ferramentas, de fato. Então, para tudo hoje em dia, a gente precisa pensar, existe uma maneira mais fácil, mais simples de se fazer. Que ferramentas eu posso usar? Que técnica eu posso usar? Então, para mim, né, o que funciona na minha casa? Agenda compartilhada do Google. Todos os compromissos da casa, né, do que envolve a nossa agenda familiar, ela é compartilhada com meu marido hoje. Então, a gente tem essa agenda. E aí, às vezes, tem compromisso que ele, tipo, não estou muito afim, e ele dá lá um talvez. Conversamos depois. Muito bom, Seja hoje. E aí, os que tá ok, né, que a gente tá bem alinhado, ok, ele já dá o aceite, então já sei que tá tudo bem. E aí, o que eu uso também? Uma outra ferramenta que eu uso é o planner semanal, que eu prego na geladeira. Então, eu tenho uma agenda e eu tenho um planner semanal, porque eu fico lembrando do que eu tenho naquela semana. E eu prego o planner semanal lá na geladeira, na porta da geladeira. Nossa, e aí, eu divido o meu planner semanal em manhã, tarde e noite. Então, eu tenho os compromissos que tem pela manhã, os compromissos da tarde e os compromissos da noite, e assim fica fácil, né, de visualizar. E também tenho na cozinha, toda a cozinha, onde a mãe fica a maior parte do tempo, né? Coração da casa é a cozinha. Eu tenho um calendário mensal, que eu coloco também os compromissos. E até as crianças já aprenderam. Mamãe, quando tá chegando aniversário, por exemplo, ou que é aniversário de alguém da família, eles olham, tal dia, tal coisa. Então, eles já têm essa ideia, né, do planejamento, de que precisa estar escrito, escreve. E aí, como o quadradinho é pequenininho, o Lucas já sabe escrever, né? Mamãe, mas você escreve errado, você está escrevendo só um pedaço da palavra. Mas a mamãe está entendendo. E aí, ele, o que está escrito aqui? O que você escreveu aqui? Então, eles querem, né, estar a parte de tudo que está acontecendo. E isso é bem legal. Isso é muito bom, porque gera nas crianças também uma responsabilidade, né? Sim. Eu participo disso aqui, eu faço parte disso. Eu estou incluída nessa rotina. E tem os nomezinhos deles, as atividades deles. O meu lá. não tá aqui nessa rotina. Então, realmente, assim, eu acho que é um grande ensinamento para nós que estamos né, assim, não estamos assim, um pouco desbalanceadas. Rotina para criança é fundamental. E principalmente, o que eu fiz uma época também? Eu gosto, né, gente, dessas coisas. A Lorena foi lá em casa, ela já viu. Lá, eu fiz o quê? Eu fiz no Canva, coloquei a fotinha, até vi, foi um exemplo que eu vi no Instagram da Bruna, acho que Bruna Liz, pegar o Instagram dela, depois eu falo pra vocês. E aí, ela coloca a fotinha de cada criança, né? E aí, eu fiz isso com as minhas crianças. Peguei e montei três cronogramas, 3 rotinas do dia. O horário de acordar, o horário do café da manhã, o horário do lanche, o horário do almoço, o horário de ir pra escola, o horário do banho, o horário de dormir. Acabou a rotina. Então, quais são os rituais? Nosso ritual é esse. E aí, tem a fotinha de cada um com a rotina. E aí, eles olham e falam, não tá na hora do lanche ainda. Ensinei a olhar o horário. Olha aqui, o horário do lanche é 10 horas, por exemplo, lanche da manhã. Né? O horário do lanche da manhã é 10 horas. Não tá na hora do lanche ainda. Daqui a pouquinho a gente lancha. Aí coloco o lanche para todo mundo. Uma fruta, um suco, um biscoito, alguma coisa assim. E eles, nossa, melhor hora do dia, sabe? Eles acham bom esse momento. Traz essa tranquilidade. Há alguns meses, nós íamos, durante as férias, né? Nós tínhamos uma série de atividades, de coisas que não acontecem normalmente e que a gente ia fazer. E eu estava compartilhando isso com a Liz e contando que a gente ia na sexta-feira, a gente ia pro clube com a tia Ofélia, e no sábado nós íamos fazer outra atividade, e porque na segunda-feira ela ia pra Uberlândia com o papai, só que elas ainda não têm essa noção de semana, Sim. de mês, de agenda, como a gente tem, né? É verdade. Eu vou falando aqui, vocês estão acompanhando o raciocínio. E ela falou, mamãe, eu não tô entendendo nada. Literalmente, ela fez a mãozinha na cabeça e disse, eu não tô entendendo nada. E aí eu peguei uma folha sulfite, escrevi aquele dia, né? E fui colocando os principais acontecimentos de cada um dos dias, né? E à noite dormir, e aí a gente foi dando um Vzinho a cada dia que passava. É muito legal esse calendário. Então ela ia muito entendendo legal. o que tinha para aquele dia, o que tinha para amanhã.
E aí, assim, ela foi acompanhando, né? E quando a gente traz a palavra gestão, né? Uma palavra que parece tem tanto peso, é igual planejamento, né? Para algumas pessoas é uma coisa tão extraordinária. E no ano passado eu li um livro que fala um livro, inclusive cristão, que muitos casamentos falem porque a gente não trata a nossa casa, o nosso relacionamento, como a gente trata a nossa empresa. Porque esse simples fato de deixar claro, né? De compartilhar a agenda, que é algo que eu e o Geraldo temos feito recentemente, um com o outro, minimiza desgastes, como amanhã a gente vai no aniversário do fulano. Você fala, não vamos, eu dou o treinamento o dia inteiro. Como assim? Mas de novo? Mas você deu treinamento esses dias? Não, amor, já passou um mês. E aí, né, um desgaste desnecessário. Então, estabelecer uma rotina, uma agenda juntos, né? Eu compartilhei com a Lê, que a gente definiu que as quintas-feiras serão nossas, minha e dele. E aí, quando eu falei isso a primeira vez, ele falou assim, a gente vai sair toda quinta? Falei, não, amor, calma, não necessariamente. A gente pode, né, assistir uma série juntos, a gente pode descansar juntos, a gente pode fazer... Ou a gente pode sair, né? Mas é um dia nosso. Só que a primeira quinta-feira do mês vai ser pra gente ajustar as nossas agendas, compartilhar o que a gente tem para aquele mês, o que você já tem compromisso da empresa, o que eu já estou planejando, e fazer nossa organização financeira, né? Que é um outro desafio nosso que a gente está aí nessa caminhada de aprendizado. Então, isso gera comunhão, isso gera, né, entrosamento, a gente tem planos juntos, projetos juntos, em comum, né? Isso traz proximidade, e diminui os desgastes. Sim. Né? Não, gente, maravilhoso. Comunicação fundamental. Compartilhar uma agenda com meu marido, eu tô precisando disso. Eu acho assim que veio uma luz aqui pra mim nessa conversa. O que você tem que colocar em prática, Lana? Chegar em casa e já colocar isso em prática. Acho que é fundamental mesmo. E a gente vê, né, igual eu já reafirmei aqui, que uma casa desorganizada, ela vai deixando aqueles que participam, né, dessa desorganização perdidos mesmo, assim, né, sem senso de olha, eu faço parte dessa família, dessa casa, e é muito importante essa programação aí pra gente manter aquilo que Deus colocou na nossa vida, né, pra gente manter. Porque é difícil manter. É difícil manter um casamento. É difícil ser... Por exemplo, a gente quer ser intencional na maternidade. Como que você vai gerir 3 filhos? Né? E eu acho que essa gestão que você consegue ter sucesso naquilo, né, que você faz. Porque aí a gente também fica muito frustrada. Eu vejo, assim, muitas mães frustradas. Eu às vezes me coloco nesse lugar. Parece que eu não me doei o suficiente, parece que eu não fiz o suficiente, parece que o dia passou e eu mal olhei para as minhas filhas. E aí, são esses momentos que você para tudo, larga o celular, porque normalmente com a demanda, mamãe, você tá aqui com o celular, resolvendo cliente, mamãe. E aí, quando você para, você senta à mesa e você conversa, você dá atenção para suas crianças, no sentido assim, olha, a gente tá, agora é reunião com vocês. Nossa, é meu momento com vocês. É o meu momento com vocês, sem tela, sem nada, só eu e vocês olhando umas nos olhos das outras, com o marido também, né? Porque normalmente a gente faz isso e o nosso marido não tá perto, né? Mas é bom também quando ele estiver, ele participar disso, ele comprar essa briga com a gente, ele ser intencional junto com a gente, né? Porque muitas vezes eu acho que nossos maridos acham que essa gestão toda é por nossa conta, né? Que a gente que tem que dar conta disso e que talvez não seja uma responsabilidade deles. Mas eu acho que também é nosso papel como mulher inserir eles, né? Nessa gestão. Acho que a Lê já faz isso com a Google Agenda. Com a Google Agenda e ele participa e fala, ai, tá vendo? Mas, por exemplo, é uma dificuldade que eu tenho, né? Por, às vezes, querer fazer as coisas rápido, ser autossuficiente,
e deixando o nosso marido de lado. Ô, Lana, e você usou uma palavra muito importante que é a frustração, né? É. De jeito algum, o que a gente quer aqui é passar a imagem também de supermães, É, super não, empreendedoras. E porque são algumas, né? A gente está compartilhando como a gente está aprendendo. Ainda estamos nesse processo, vamos estar sempre, né? Porque a gente também vai se moldando de acordo com a necessidade, com o momento, a rotina mudou. Então, essa flexibilidade, né? O Google Agenda, a Lê já compartilhou sobre essa ferramenta comigo há muito tempo, mas eu amo o planner, eu amo escrever, eu amo papel, né? Então, não é uma coisa que eu já aderi, por exemplo, né? Então, que não traga esse peso, essa coisa de, meu Deus, olha como é que elas... Não, a gente não dá conta. São também. O meu diferentes. marido, ele é da área de TI. Então, ele é tecnológico e ele funciona muito bem com a tecnologia. Então, assim, isso faz com que eu queira aprender mais sobre tecnologia e usar as ferramentas que para ele é mais fácil. Entende? Então, é a minha realidade. Então, quando eu gosto também do papel, eu amo o papel. Por isso, eu tenho meu planner lá na geladeira que eu escrevo e coloco lá. Mas a agenda funciona para que ele saiba, né, dos compromissos. E aí, o Google Agenda funciona muito bem para a gente, por isso. E eu tento, né, envolvê-lo. A gente acerta sempre? Não, a gente erra também. Eu erro, né? Erro muito. Mas o que a gente tem que trazer para a nossa consciência? De parar, refletir em que eu estou errando, como eu posso melhorar. E eu tenho essas conversas com os meus filhos, gente. Sabe o PDCA que a gente aprende? Gente, Vamos fazer uma reunião semanal. não, aí é de uma maneira mais lúdica, sabe? Tem semanas que é mais puxada, que tem mais coisas. E aí eu tento perguntar para eles, olha, o que vocês acreditam que pode ser melhor? O que teve de bom no seu dia hoje? Né? Como que pode ser melhor amanhã? O que vocês querem fazer? O que vocês querem fazer diferente? Ou teve algo ruim? O que a gente pode fazer para melhorar, entende? Amiga, começa Então... explicando pra gente o significado dessa sigla, pelo amor de Deus. Tá, o que é o PDCA? O PDCA é uma sigla de melhoria contínua, muito usada quando você vai falar de processos de qualidade. Então, para você ter qualidade na relação, qualidade num processo, e aí, como eu falei, né, eu tenho muito de empresa, né, dessa veia empreendedora mesmo. Sou formada em administração de empresas, especializada em gestão de pessoas. Então, passa por esse meio, né? E aí, o que é o PDCA? Ele é uma sigla que significa planejar, de planner, de planejamento, de execução, de ação, né? E você conferir tudo que foi feito e fazer a correção. E fazer de novo, e de novo, e de novo. Então, é um ciclo. Então, para você fazer esse ciclo, você precisa continuamente estar fazendo uma avaliação de como que está a sua rotina, trazendo isso para dentro de casa, né? Que é o contexto que a gente está falando. E a gente faz isso com processo, com produto, com várias coisas. Então, como que está a minha rotina? Como que eu executei? O que eu preciso melhorar na minha rotina? Teve uma época, gente, que a minha rotina era criar rotina. Todo dia eu tinha uma rotina diferente. Para ver o que ia dar certo, o que ia adaptar. Não, hoje não rolou. Gente, com crianças pequenas, como isso é fato? Inconscientemente a gente faz isso. Com um bebê recém-nascido, a rotina de 1 mês é uma. Depois, quando ele tá ali com uns 3 meses, é outra. Com 6 meses, vem a introdução alimentar, já mudou tudo de novo. Sim. Sua programação de cozinha muda, né? E a gente vai se adaptando. E eu acho importante porque também você dá a voz às suas crianças. Sim. Você mostra a agenda. Sim. Aí depois, uma vez por semana, né? Essa reunião que eles podem falar, mamãe, olha, eu acho isso, isso e isso. Eu acho que talvez essa rotina ficou um pouco pesada, ou não. Sabe uma coisa que a gente fez que foi legal? Porque eu fiquei um tempo fora do mercado, né? Em acordo com meu marido, a gente definiu que eu não iria mais trabalhar fora e que eu ia me dedicar à maternidade. E aí foi um choque para muita gente. Como você, né? Nunca fiquei sem trabalho. Você vai parar, vai ficar só dentro de casa? Eu falei, vou ficar, vou dedicar à maternidade. E assim eu fiz. E aí, nesse processo, né? A Esther com 3 anos, agora tá indo pra creche. Eu comecei... Aí eu peguei um cliente. Aí a Esther indo pra creche à tarde, falei, opa, tem as tardes livres, né? Agora posso voltar a trabalhar, tá tudo certo, né? Fico com as crianças de manhã. Só que aí eu tinha que levar eles pra escola e depois ir pro escritório. O que eu conversei com eles? Falei, gente, é o seguinte,
sabe, gamificação. A gente usa muito nas empresas também. Tá? Eu ia te perguntar, como transformar essas conversas em algo mais lúdico? E eu falei, gente, é o seguinte, aí eu contei pra eles, ó, a mamãe tá conversando e a mamãe vai voltar a trabalhar, então a mamãe vai ter que ir pro escritório à tarde, então a mamãe vai deixar vocês na escola e depois vai à tarde. Só que eu vou precisar fazer isso mais cedo, eu tive que antecipar minha rotina em 1 hora. Né, 1 hora de almoço mais cedo, 1 hora de banho, antecipar tudo para eu conseguir deixá-los na escola, em 2 escolas diferentes, e ir para o escritório e chegar lá a tempo. Falei, é um jogo. Pensa que é um jogo. E a gente ganha cada etapa do jogo se a gente consegue cumprir as etapas dentro do tempo programado. Então, 11 horas da manhã é o horário do banho. 11h30 a gente tem que sentar e estar almoçando, ok? Ok, essa é a primeira etapa do jogo. Segunda etapa do jogo, conseguir sair de casa às meio-dia e meio. É o nosso horário de sair de casa. Então, 12h30 a gente sai de casa. E aí, eu deixo o Lucas e depois eu deixo o Jonas. Deixo o Lucas primeiro, que fica ali no Jardim América. E do Jardim América eu vou pro setor sul e deixo o Jonas na escola, o Jonas e a Esther. E aí, a gente, nessa semana, falei, gente, tá dando certo. A mamãe tá conseguindo cumprir com os horários. Aí, outro dia, o Jonas perguntou pra mim assim, mamãe, a gente tá ganhando o jogo? Muito bom, gente! Mamãe, a gente tá ganhando o jogo? Eu falei, sim, a gente tá ganhando o jogo. Porque se a gente consegue cumprir com os nossos horários programados, a gente tá ganhando o jogo. E a gente ganha o jogo toda vez que a gente consegue cumprir com os horários. E aí eu falo pra eles também da importância de se cumprir horário. Né? Porque às vezes a gente tem uma cultura de que o horário não é importante. Né? Que a gente pode chegar atrasado e que tá tudo bem. Você chega no aniversário, marcou 6 horas, mas só vai começar às 7 mesmo, o povo só chega às 7. Terrível isso, não é cultural, né? Nossa, casamento já é pré-estipulado, assim. 1 hora antes já marca no convite 1 hora. Gente, meu marido é aquele do horário. E eu nem sou tanto assim. Ele chega lá no casamento e fica lá 1 hora esperando. Ele, ai, que ódio, vou embora daqui. Se marcar 7, a gente vai chegar às 7. Se chegar às 7h01, pro Dom, por exemplo, a gente tá atrasado. Ele é britânico, com o horário. O Dom é britânico. Então, eu aprendi muito com ele. Tenho aprendido. Acerto sempre. Atraso, às vezes, atraso. Atraso. Com 3 crianças, tem hora que eu não consigo. Mas eu me esforço, sabe? Para conseguir cumprir, para conseguir chegar no horário e conseguir passar para eles que isso é importante. A gente precisa então, ser é assim que eu faço, entendeu? Em tudo. Uma das formas lúdicas. Ser intencional em tudo. E né? ser intencional em tudo. Porque realmente isso faz diferença na vida dos nossos filhos, né? Eles sabem para onde eles estão e para onde eles vão com muita clareza. E nessa era que tudo, tem muita informação, né? Sempre, assim, eles estão perdidos. A gente vê que os nossos filhos, se a gente não traz essa segurança para a vida deles, eles ficam perdidos. E eles vão para a vida adulta perdidos, né? E aí sem foco. E muitas vezes você vê, assim, adolescentes que não sabem o que quer, não sabem o que vai fazer, não sabem o que, né? Não tem nada, assim, né, de pré-definido. Ou pelo menos, assim, um caminho, né, que ele sabe que ele tem que percorrer. Ele não precisa definir agora, mas ele sabe que existe um caminho, que existe um norte. Processos, né? né? Existe processos. Essa geração perde Ótimo. muito, não quer passar pelos processos. É a geração fast food, né? Sabe que eu acompanhando o Lucas numa atividade da escola essa semana, eu achei muito legal, que ele tem, chama, o material que eles utilizam é da FTD. E aí tem uma atividade, um livro que é Empreendendo na Vida, Vida Empreendedora. E aí é um livrinho para a família, que ele faz junto com a família. E aí conta lá a história de uma criança, né, que ele tinha um objetivo e depois tem uma perguntinha para a criança, que faz a criança refletir. Qual que é o seu objetivo? Qual que é o seu sonho? Era a primeira pergunta. Aí vinha a segunda pergunta assim. Aí tinha um alvo, bem lúdico assim, um alvo, sabe, uma setinha para o alvo assim. Para você escrever qual que era a sua meta, o que você queria alcançar. Legal. E descrever 3 passos, aí tinha 3 espaços, assim, 3 caixinhas para você escrever quais eram os 3 passos que você tinha que dar em direção ao seu objetivo. Falei, gente, que fantástico. Meu filho tem 7 anos. 7 anos. Falei, gente, e às vezes a pessoa, eu trabalho com pessoas, né? Trabalho com gente, com empreendedores. E aí eu vejo isso acontecendo nas empresas. Tipo assim, eu sei onde eu quero chegar, mas eu não sei qual o caminho, qual o passo, qual que é o próximo passo, eu não sei por onde eu tenho que ir, o que eu tenho que fazer.
E aí você aprendendo com 7 anos, que você tem um objetivo, que você tem que dar 3 passos, e quais são esses passos para você conseguir o que você quer, é maravilhoso. É maravilhoso. É E você maravilhoso. ainda citou um cenário bom, né? Onde a pessoa já sabe onde ela quer chegar. Que às vezes não... Que em muitos cenários, né? E eu tô passando por uma experiência muito bacana, porque hoje eu sempre atuei empreendendo em Mary Kay, onde o marketing de relacionamento, ele traz muito essa questão da informalidade, né? Então, muito do que eu vivenciava no meu dia a dia, daquilo que não é muito profissional, de me frustrar quando eu percebo que as pessoas não querem muito investir tempo e recurso, ou somente tempo em se capacitar, em se profissionalizar, em melhorar, né? E eu me imaginava que era por causa desse nicho, né? No marketing de relacionamento é assim mesmo, é a renda extra. E eu tenho me envolvido, né, em projetos de network com vários outros empresários e eu falo, meu Deus, tá todo mundo assim, sim, né? Como eu tenho visto que isso é recorrente, não é só na minha área, não é só na renda extra, mas quando a gente vai falar com empresários e que eu me surpreendo hoje quando eu vejo muitos perdidos, né? Ou sem muito profissionalismo, sem gestão alguma. Sim. Né? É chocante. Porque assim, o que é o segredo da gestão? Não basta você ter um planejamento. Você pode fazer um planejamento perfeito, mas é você ter constância nos passos que você definiu que você vai dar. Então, se você tem um objetivo e você tem uma meta, você sabe onde você quer chegar, ou às vezes você nem sabe ainda, ok, você identifica, você traça um plano maravilhoso. Depois do plano traçado, você pode pegar aquilo lá, rasgar e jogar fora. Porque o que você não vai mais precisar do plano, você vai precisar executar o plano. Entendeu? E de uma forma constante. Por que às vezes as pessoas não têm um bom resultado? Porque não tem constância naquilo que fazem. Elas não têm um resultado imediato, e aí elas desanimam, Sim, param o processo, e aí, a longo prazo, que muitas Sim. vezes elas vão colher os frutos, e aí elas perdem, né, essa colheita, Gente, isso porque elas tudo, desistem, né? Em tudo na nossa vida, Em tudo. Eu faço consultoria, estou atendendo um grupo de empresas, e foi muito legal quando eu entrei nessa empresa e que eu comecei, identifiquei algumas coisas, a gente fez a parte do diagnóstico, fizemos o plano estratégico, fizemos algumas ações, e eu falava para eles, olha, vocês vão pensar, vão ter o sentimento de que as coisas não estão andando. E tá tudo certo. É esse o sentimento muito mesmo. Bom. Porque isso demora. Isso mas mesmo. a gente não pode parar. Vai ter imprevisto, vai ter dificuldade, vai acontecer muitas coisas. E aconteceram. Falei, mas não deixem de olhar para frente. E aí eles me falaram assim, só ajuda a gente a lembrar, porque às vezes a gente esquece. Eu falei, que bom que você tá me falando isso, porque eu vou te ajudar a lembrar sim. E aí eu tô sempre postando no grupo, ó, o que é a nossa meta, ó, o que é nosso objetivo, o que é o nosso próximo passo, e agora o que a gente vai fazer. E aí foi muito bom, porque assim, de muitas coisas que a gente conversou, sobre as metodologias, eu gosto muito de usar o OKR. Depois, em um outro momento, a gente tem que falar com mais profundidade de algumas ferramentas, por favor. né? E eu gosto muito de OKRs, porque a gente trata elas de modo trimestral. Então, isso te dá uma visibilidade do resultado a curto prazo. E aí, falando, né, das métricas, da forma, de como eu estruturei, né, o planejamento estratégico deles. E eles foram para um congresso agora, estão esse fim de semana em São Paulo. E eles me mandando fotos dos slides que eles participaram do congresso e de tudo que a gente falou, estava lá nos slides. Eu falei, gente, eu estou super animada com esse congresso. Eu nem estou aí, mas já estou gostando. Porque é tudo que a gente conversou, é tudo que a gente vem falando, porque é assim que funciona. Não tem outro jeito, sabe? Você precisa planejar, você precisa usar as ferramentas que existem. Então, é ir para todo mundo usar. E aí, falando sobre isso, Ale, eu lembrei de uma coisa que eu adoro, que são os mini hábitos. Sim. Porque hábitos bons, eles vêm, assim como os hábitos ruins, né? Eles vêm acompanhados. Então, e os mini hábitos, porque, de novo, ninguém aqui nasceu pronto, né? E quando a gente fala de gestão em qualquer área,
dentro de casa, na empresa, né? A gente vai precisar dessa constância. Sim. E o que vai nos ajudar é o entusiasmo. Tá entusiasmado com o processo. E o que faz a gente estar entusiasmado com o processo? É você conseguir colocar aquele tiquezinho lá, o check, né? Sim. Naquilo que você se propôs a fazer. Então, trazer isso, qualquer coisa que seja para sua vida, como um mini hábito, é muito legal. Por exemplo, eu quero caminhar, quero correr. Não dá para correr 5 quilômetros no primeiro dia, mas se você se propõe a dar 3 voltas no quarteirão da sua casa, primeiro que você já venceu a procrastinação. Você calçou o tênis, colocou a roupa de malhar, você já venceu a procrastinação. E aí você dá uma volta, 2, 3. Quando chega na terceira, você fala, cara, 3 é pouco, acho que eu dou conta demais. Ou mesmo que você faça as 3. O sentimento que isso te gera é, cara, eu dou conta. Sim. Né? E aí, pro cérebro, assim, e aí você vai pro próximo nível, né? Igual acordar mais cedo. Hoje eu acordo às 4h40 para treinar, para conseguir treinar. E ter uma rotina, né? Desde o ano passado que eu treino praticamente todos os dias do ano, né? Mas esse foi um processo, né? Eu já tinha lido 1532 vezes o livro de Mary Kay Ash, que fala sobre o Clube das 5, e isso não entrava. Mas com a maternidade, é simples assim. Ou você acorda mais cedo e faz algumas coisas enquanto a casa ainda dorme, ou você não faz. Sim. E aí, pra introduzir a atividade física, eu tive que aprender a acordar mais cedo. E eu sou muito dorminhoca, meu marido me chamava de cachorro de fazenda, gente. É aquele que pode ser um trator ou uma árvore. Se tiver uma sombra, dá meia volta, deita e dorme, sabe? Sou eu, dificuldade zero pra dormir. O Geraldo vai ao banheiro, escovar os dentes, ele volta, eu já tô dormindo. E aí, o que eu fiz? Fui começando meia horinha mais cedo, mais meia horinha, e isso torna-se um hábito, né? Então, os mini hábitos fazem com que você consiga ter essa sensação de, nossa, eu dei conta, e aí a leitura da palavra, né, gente, como é um desafio. Então, não dá, às vezes você não vai começar lendo um capítulo no dia, mas se você se propor a ler um versículo e você lê 2, você já tá... Não, você falou seu cara, no final você tá no lucro. E esses mini hábitos, dessa forma você consegue introduzir novos hábitos de uma forma leve. Sim. Né? E aí você vai avançando nisso daí. E como é bom se sentir produtiva, né? Muito. Isso motiva muita gente a prosseguir. É muito bom se sentir produtiva. Eu acho que esse é um dos problemas assim, que a gente encara também. Muitas vezes a gente, sem uma organização, a gente vai fazendo as coisas por demanda. E quando a gente chega no final do dia, a gente pensa, meu Deus, o que eu tiquei aqui? Você não sabe nem o que você ticou. Você só foi resolvendo bomba. Então, assim, né, eu já me vi nessa situação só de resolvendo bomba. E é muito interessante, porque eu conheci a Lorena antes, né? Igual ela fala, assim, da vida dela mais sedentária, que as irmãs dela eram todas fit. Verdade! Duas irmãs personagens, né? E eu era a ovelha negra da família nesse aspecto. Hoje eu brinco, eu treino mais que as minhas 2 irmãs juntas. Olha aí. E aí, é muito bom ver esse resultado na vida dela, porque eu penso assim, gente, se a Lorena conseguiu, eu consigo. Porque muitas vezes eu desacredito de mim mesma, de que eu vou conseguir, sinceramente. Porque eu falo assim, gente, eu não gosto de exercício físico. Isso pra mim é algo que, assim, eu ainda preciso ter essa motivação. Mas não é isso, eu ainda preciso ter essa motivação. É esses pequenos hábitos, igual você falou. É um dia, você vai dar uma volta no parque, curte a natureza, sai um pouco desse seu meio, uma volta deu, cansou? Pouquinho, mas aí depois você vai, mais outra, e aí você vai pegando gosto, e você vai vendo o resultado disso no seu corpo. Sim. As serotoninas que isso vai te dando, né? O vigor que isso vai te dando, as dores que vão sumindo do seu corpo, porque sedentária, chega assim, aí, o pescoço treque. Que nem o alongamento o ser humano faz. Então, cuidar do nosso corpo também é muito importante, né? Já entrando agora nesse pilar de autocuidado, Sim, né? sim. Eu acho que nós vamos deixar para um próximo episódio. Porque a gente tem muito, né, para falar. E nosso tempo também, né? A gente, como gestoras do tempo, a gente quer trazer muitas novidades para vocês, né? E nós vamos falar sobre esse pilar que é tão importante, né? No próximo episódio, nos aguarde. É isso aí. Delícia, gente. Muito bom. E se vocês gostaram desse conteúdo,
inscreve no nosso canal, dá um joinha aí, para tudo, façam isso, investe na gente, porque assim muitas pessoas vão ter acesso a esse conteúdo, né? O YouTube vai entregar para mais pessoas esse conteúdo e a gente tá muito feliz desse start nosso, né? A gente sonhou com isso. Foi um filho gerado, né, Ale? Sim. Foi um filho gerado dentro de nós e é com muita alegria que a gente entrega para vocês esse primeiro episódio sobre gestão, donas da própria gestão. Isso aí. E fiquem conosco e até a próxima.